Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de sites e aplicativos que podem ajudar você nessa reta final aí de estudos. Eu sei que a gente não consegue manter o ritmo que a gente tinha no começo do ano, é até cruel exigir isso de um aluno. Então, para que você consiga otimizar o tempo que você tem agora, que são um pouco menos de 90 dias para o Enem, eu vou te mostrar aqui algumas estratégias. Se você tem interesse nesse assunto e em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, deixa sua curtida aqui no vídeo para mim e compartilhe ele com seus amigos. Bom, como a gente começou a conversar, é muito difícil que a gente mantenha o mesmo ritmo de estudos ao longo do ano, porque a gente vai se cansando, especialmente nesse ano tão atípico que está sendo 2020. Então, o que acontece? É normal que chegue no final do ano e vocês já estejam cansados e desmotivados e com aquela sensação de que não tem mais tempo para fazer nada. Agora falta pouco tempo para a prova, a gente senta e espera. Mas não é assim. E eu sei que, por outro lado, tem outros alunos aí que não conseguiram manter ritmo de estudos esse ano, então não conseguiram mesmo estudar, se preparar e ir para o Enem, porque estava em aula EAD ou porque a escola não aderiu ao EAD e aí realmente ficou sem aula, então não teve esse acompanhamento ou não pôde ir para o cursinho, enfim. Motivos diversos, mas que chegam a um mesmo lugar, que é agora eu tô parado, eu tô com essa dificuldade de colocar os meus estudos em dia, de ter ordem para me preparar para o Enem, eu não sei o que eu estudo, não sei que matéria é melhor para eu estudar, não sei nada, eu tô muito perdido. Então, presta atenção que eu tenho muitas dicas aqui para você. Uma das coisas que a gente precisa aprender num primeiro momento é listar as nossas tarefas. O que a gente precisa fazer ao longo do dia. E isso, quando a gente está pensando em estudo, é muito particular, porque vai depender do número de horas disponíveis que você tem no seu dia para isso. Vai depender do turno que você pode estudar, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, aquele que você se sente melhor estudando. Vai depender do seu ritmo de estudos, de quantas horas você consegue ficar ali sem se concentrar, porque a gente sabe que um estudo com quantidade de horas e sem qualidade, ele não serve para nada. Sobre isso eu gravei um vídeo aqui para vocês, vou deixar no card aqui também na descrição a respeito de formas eficientes de estudo. Mas bem, então, como depende de muitos fatores, vocês precisam começar com o mais simples, que é listar as tarefas. É o mais simples, mas talvez seja o mais diferenciador entre você procrastinar e não fazer nada e você começar a fazer as suas coisas. Vou compartilhar uma experiência particular, pessoal, minha aqui com vocês. E é o seguinte, quando eu não tenho a minha lista de tarefas para executar no dia, eu fico muito perdida e são os dias que eu menos rendo. O meu trabalho não rende, o meu estudo não rende, porque eu fico parecendo uma barata tonta rodando em volta das coisas e não consigo executar nada. Então faz toda a diferença você anotar para conseguir seguir essas tarefas. Quando a gente está pensando em tarefas, tudo aquilo que você faz no dia é importante que conste na sua lista. Então é importante que você, vamos começar pelo principal. Você vai estudar nesse dia, então essa é uma tarefa que você tem que cumprir. Você precisa sair com seu cachorro para passear, então essa é outra tarefa que você tem que cumprir. Você tem que visitar a sua avó nesse dia, então essa é outra tarefa que você tem que cumprir. Tudo isso tem que estar especificado lá na sua lista. Mas o que acontece? Quando a gente coloca assim, lá na nossa lista, estudar, é uma tarefa muito grande, muito ampla. Dificilmente a gente entende o que tem ali dentro e dificilmente a gente vai se sentir motivado para ir lá e de fato estudar e cumprir aquela tarefa. Diferente de sair com o cachorro, eu saio com o meu cachorro aqui, vou passear com ele, em 20 minutos, meia hora eu cumpri essa tarefa, eu posso colocar, riscar ela ali da minha agenda e tá tudo bem. O estudar não. Então o que a gente faz? Que é um método eficiente para que a gente seja mais produtivo nesse momento. O que a gente faz? A gente vai fragmentar grandes tarefas em pequenas tarefas. Então a sua grande tarefa do dia é estudar. Como que a gente fragmenta essa grande tarefa? O que você vai estudar no seu dia? Quais são as matérias? O que dentro de cada matéria você vai estudar? É um estudo teórico? É resolução de exercício? É escrita de redação? É revisão? O que você vai fazer ali dentro? Não, Ju, eu vou estudar a teoria nesse horário aqui que eu dediquei à história. Ótimo, então você vai colocar lá
desse jeito na sua lista. Porque a partir do momento que você for vencendo essas tarefas, você vai riscando. E isso dá motivação para a gente continuar a cumprir a nossa lista de tarefas, tá? Então, divida as suas grandes tarefas em pequenas tarefas e deixe elas anotadas. Isso vai te ajudar a não ficar perdido ao longo do seu dia, a sentar e, de fato, fazer o que tem que ser feito, é uma coisa, e vai te aliviar de uma sensação muito ruim que alguns de vocês têm, que eu já passei por ela em alguns momentos, que é assim: eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, mas é tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Então você fica ali amargurando o tanto de coisas, o tanto de tarefa, o tanto de matéria que você tem para estudar, mas ao mesmo tempo você não estuda. Então é uma coisa que te trava, você não consegue se divertir, você não faz outras coisas e nem estuda, você tá empacado ali nesse lugar. Então, essa dica de dividir grandes tarefas em pequenas tarefas vai te ajudar nesse momento de começar a caminhar. E lembra, gente, que um passo é melhor do que nenhum passo. Se você dá um pequeno passo por dia, a gente ainda tem aí cerca de 90 dias para o exame, são 3 meses. Você e uma pessoa que hoje desistiu de estudar porque ela acha que não dá mais tempo. Você tem 90 dias de passos à frente dela. Então não pense que tá tudo perdido, que não dá mais tempo de estudar. Dá tempo sim. Só que quanto menos tempo vocês têm até o exame, mais vocês precisam otimizar esses estudos. Então tem que ser um estudo planejado, você não vai sentar ali do nada e o livro que aparecer na sua frente você vai pegar, não é isso. E tem que ser um estudo que leve em consideração quais são as matérias dentro das disciplinas ali que mais caem no Enem. Então, dentro da língua portuguesa, o que é que mais cai? Então, vou pegar esses conteúdos e vou me dedicar a eles. Por quê? Recorrência dentro do Enem é algo que te faz otimizar os estudos. Você não precisa estudar toda a parte de língua portuguesa do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Não vai dar tempo, você tem 90 dias. Mas você pode pegar aquelas matérias que são recorrentes e dedicar o seu estudo a elas. Ali você está matando 80% da prova. Quando a gente está falando de língua portuguesa, a gente está falando principalmente de interpretação de texto, de gêneros e tipos textuais, de variação linguística, de função da linguagem e de figura de linguagem. Se a gente pega esses 6 elementos aí, tem domínio completo deles, você já faz uma excelente prova de linguagens, tá? E claro, pensando a parte de língua portuguesa. Depois a gente tem que pensar também a parte de literatura, e aí a gente está pensando principalmente uma produção aí do modernismo, que é muito, muito cobrado no Enem. Então você tem que filtrar essas matérias dentro das disciplinas para otimizar os seus estudos. Então eu não vou estudar a literatura desde o trovadorismo até a literatura contemporânea em 2020. Não, eu vou pegar aquilo que é mais recorrente no exame e vou me dedicar. Por quê, Ju? Porque o resto não é importante? Não, porque você tem 90 dias. Se você tivesse 3 anos, eu ia dizer para você estudar tudo. Mas como você não tem, então a gente faz da melhor forma que a gente pode dentro do que a gente tem. E o que a gente tem é um espaço de tempo reduzido. Bom, então além de fragmentar aí as suas tarefas, é muito importante que você foque em uma tarefa por vez, tá? Então a gente tem 3 momentos. Faça a sua lista de tarefas, fragmente as suas tarefas em tarefas menores e foque em uma tarefa de cada vez. Gente, ser multitarefa pode parecer bonito e pode parecer, nossa, que pessoa eficiente, ela é multitarefa, mas na verdade o que você está fazendo é se cansando muito mais rápido e sendo muito menos eficiente em cada uma das tarefas que você está fazendo se você está fragmentando. Então vamos supor, uma pessoa multitarefas, ao mesmo tempo que ela está aqui, numa reunião com uma pessoa, ela também tá aqui na calculadora fazendo umas contas pessoais dela, nada a ver, porque ela consegue prestar atenção em 2 coisas. Consegue nada. O que ela tá fazendo ali na calculadora não tem 100% da atenção dela e a reunião não tem 100% da atenção dela. Isso não é ser multitarefa, isso é ser desorganizado. Então, pra gente ter esse tempo otimizado, a gente precisa de organização. Por isso, você vai focar numa tarefa de cada vez. Então, não começa com essa história de, eu vou colocar aqui esse podcast para eu ouvir um repertório de atualidades pensando em redação enquanto eu faço esses exercícios de física. Não. Uma tarefa de cada vez, tá? Se dedique a isso, que você vai ter muito mais resultado. Se for para fazer os 2 juntos, não faz nenhum, porque você tá só perdendo tempo, tá? Ju, mas vai dar tempo de fazer só um? Então faz só um, porque é melhor um bem feito do que 2 mal feitos que não vão te levar a lugar nenhum, tá?
Você tem que pensar que essa lista ela precisa estar dentro das suas possibilidades. Não adianta a gente criar uma lista de tarefas infinitas que não cabem no seu dia, que não cabem no horário que você tem dedicado aos estudos, ou ainda que não conversam com o tempo que você consegue render estudando. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm, quanto mais hábito de estudo você tem, mais facilidade você tem de ficar horas ali estudando. Quanto menos hábito, menos horas você vai dar conta de ficar focado. Por isso, pensa o que é o seu caso. Não, Ju, eu tenho hábito de estudo, esse ano que foi mais difícil, mas assim, umas 6 horas é tranquilo pra mim. Beleza, então faça o seu tempo. Não, Ju, pra mim é difícil, eu não dou conta, eu fico ali umas 2 horas e meia, minha cabeça tá desse tamanho, não consigo entender mais nada. Então, vai no seu limite. Não adianta passar por cima dele e estudar de uma forma que não seja... que não te gere resultado, né? Você tá ganhando nada com isso, você só tá perdendo a sua força ali, você só tá gastando uma energia que você já não tem. E, gente, é importante lembrar que uma pessoa não é melhor do que a outra por isso, tá? São características diferentes e isso é um hábito a ser desenvolvido. Então, às vezes, você não teve oportunidade de estudar antes ou não se tocou que essa era uma coisa que você gostaria de ter feito, ou ainda você não sabia como se organizar para fazer, ou você não sabia que queria prestar o vestibular, isso ainda não estava claro para você. Então, claro, você vai começar de um lugar diferente do lugar daquela pessoa que está se preparando já há muito tempo, porque ela já tem o hábito de estudo ali mais consolidado. Mas não existe um melhor e um pior, tá? São momentos diferentes. E quanto mais cedo vocês começam, então eu sei que eu tenho alunos aqui do primeiro ano, do segundo ano, quanto mais cedo vocês começam, melhor para vocês, tá? Vocês vão vencendo essas barreiras de uma forma muito mais fácil. Os grandes alunos que eu tive com grandes resultados, eles são aqueles alunos que começaram a se preparar mais cedo. Isso não significa que eu não tenho alunos com bons resultados que começaram essa preparação mais tarde, mas claro que para eles foi mais desafiador, né? Bom, Ju, então beleza, já entendi aqui, eu vou fazer minha lista de tarefas, eu vou fragmentar minhas tarefas e depois eu vou focar em uma tarefa de cada vez. Tá, e agora, quais são os elementos que podem me ajudar nesse processo? Eu separei um aqui para vocês e eu vou compartilhar. É bem fácil até, vocês podem colocar no Google. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir para a primeira dica. Vocês vão colocar Tomato Timer aqui no Google e vocês vão nesse segundo link, onde está escrito Pomodoro Timer aqui. Vai abrir esse site super fofinho aqui para vocês. Eu já estava com ele aberto aqui. E o que acontece? Esse é um site que te ajuda a executar o método Pomodoro. E o que, afinal de contas, né, é esse método? Ele é uma ferramenta que te ajuda a gerenciar o seu tempo. Em que está baseado o método Pomodoro? Num tempo específico que a gente tem de concentração. Então, a gente não consegue ficar focado, 100% focado, por um tempo muito maior do que 25 minutos. Então, o Pomodoro, ele leva isso em conta e você faz ciclos dentro dele de 25 minutos. O que vai acontecer? Ó, aqui vocês estão vendo um cronômetro, certo? Importante dizer, eu tô aqui no computador para compartilhar com vocês de forma mais nítida, mas é super possível baixar isso nos aplicativos de celular, tá? Tanto na Google Play quanto na Apple Store. E ele é gratuito, tá bom? Então aqui a gente tem o ciclo desse Pomodoro, olha lá. A gente tem aqui, você vai colocar na sua lista de tarefas, que foi o que a gente já conversou. Você vai trabalhar nessa lista por 25 minutos, o que é equivalente a um Pomodoro. Você vai colocar o check ali na sua lista, né? O riscar aquilo que você já fez. Você vai gravar o seu progresso. E aí, você vai para um curto intervalo. Esse intervalo ele é de 5 minutos. É um intervalinho bem curto mesmo, que você pode ali ver um vídeo, ouvir uma música, só beber um café, pode se alongar, pode esticar, mas é um intervalo que precisa ser feito. Depois você vai voltar ao trabalho, lá na sua lista de tarefas, e vai fazer isso sucessivamente, até que você complete 4 pomodoros. Quando você completar 4 pomodoros, é porque você já está ali há 1 hora. E aí você pode fazer um intervalo mais longo. E esse site, ele te ajuda a cronometrar tudo isso.
Então, olha só, você vai vir aqui no Pomodoro, ele já abre dessa forma, você coloca o play e pronto. Agora eu vou começar a executar a minha lista de tarefas. Então, vai lá, mete bronca e por 25 minutos você não pode fazer nada além de ficar concentrado na atividade da sua lista de tarefas. Então, a atividade de agora, por exemplo, é resolver exercícios de matemática. Você vai ficar 25 minutos fazendo isso sem pegar no telefone, sem ir no banheiro, sem levantar para beber água. São 25 minutos de foco, tá? Por isso que é um tempo mais curto, porque é necessário que você fique 25 minutos entregue àquilo que você está fazendo. Bom, vou pausar aqui, reiniciar o cronômetro só para mostrar para vocês. Vou para o intervalo, meu primeiro intervalo, um pequeno intervalo de 5 minutos. Vou cronometrar ele aqui também, para que esses 5 minutos não virem meia hora, 40 minutos ali, porque eu me distraí conversando com a minha mãe na cozinha. Não façam isso. Então, 5 minutos aí de intervalo. E isso vai se repetir por 4 vezes. Então, eu vou fazer 4 pomodoros e depois eu vou para um intervalo longo. Esse intervalo longo é um intervalo de 15 minutos. Aqui já é possível que você faça um lanche, que você converse com seus amigos no WhatsApp, que você dê uma olhadinha no Instagram. São 15 minutos para você aqui. E aí, você também faz o cronômetro. Quando você entra aqui em loop, ele vai fazer esse gerenciamento automático para você. Então, ele vai abrir um pomodoro, um intervalo curto, um pomodoro, um intervalo curto, um pomodoro, um intervalo curto, um pomodoro, um intervalo longo. E aí, você volta para o ciclo. Um pomodoro, um intervalo curto. Isso aqui te ajuda a te manter focado, te ajuda a fazer esse gerenciamento. Esse método, para mim, ele funcionou muito, por muito tempo. Por que eu digo que funcionou e não funciona, né? Porque hoje em dia eu não preciso mais dele para me organizar. Eu consigo gerenciar o meu tempo de uma forma que a minha concentração está disposta na minha lista de tarefas, independente de cronômetro. E isso se alcança com hábito também, mas eu comecei com Pomodoro. E até hoje, quando existe alguma situação na minha vida, por exemplo, que eu fico mais relapsa, eu fico menos focada, eu volto para o Pomodoro, ele me coloca no lugar de novo. Então, vamos supor, enquanto eu estava cursando meu mestrado, né? Em alguns dias eu não queria escrever a minha dissertação, eu tinha dificuldade em focar nessa escrita do texto. E aí eu voltava para o Pomodoro. Não, pelo menos um ciclo de Pomodoro nessa dissertação eu vou ficar hoje. E aí eu ficava lá durante o meu ciclo e rendia bastante. Então, para mim, hoje, eu não uso, mas porque ele já me educou a um ponto que eu não preciso mais usar, mas todas as vezes que eu dou uma escapada, eu volto para ele, que é muito, muito eficiente para mim. Então, acredito que vai ajudar vocês. E esse site, ou esse aplicativo, né, ele é bacana porque ajuda vocês a não ter que ficar abrindo o cronômetro do celular, a ficar pensando, meu Deus, há quantos pomodoros eu tô aqui, que horas que é o intervalo longo, que horas que é o curto, porque você vai aqui no loop e ele já faz esse trabalho para você, tá? Lembrando que isso aqui é uma possibilidade, ó, você pode alterar o seu tempo. Então, você começa com 25 minutos e você vai perceber ao longo da semana, vamos supor, você vai ficar aí umas 2, 3 semanas nos 25 minutos. Você vai perceber que os 25 minutos vão passar muito rápido e você tá 100% concentrado ainda. Aí você pode aumentar um pouco, você pode ir para 30 minutos, 35 minutos, nunca mais do que 40, tá, pessoal? Porque 40 minutos já é um tempo de 100% de foco bem estendido. Então, vou deixar aí, ó, 40 minutos. Aqui ficou invertido, né? O intervalo curto eu posso colocar de 10, agora que eu tô fazendo um ciclo de 40. E eu quero um longo aqui de 20. Eu salvo essas configurações, ó, e ele já tá funcionando dentro daquilo que eu pedi para ele. Então, é gratuito, é super intuitivo, né? É fácil de usar, tá em inglês, mas as palavras são bem tranquilas. Não tem nada além do que eu mostrei aqui para vocês. Só essa partezinha de baixo aqui mostrando que é possível baixar no celular de vocês, tá bom? Então, eu espero que ajude, assim como me ajudou. E depois vocês me deem o retorno aqui nos comentários. Bom, pessoal, eu vou compartilhar um outro site com vocês agora, que eu vou fechar esse aqui pra gente entrar nesse. Se chama Planejativo. Ele também tem aplicativo, da mesma forma como o outro que eu acabei de mostrar. Vocês conseguem baixar com esse nome, Planejativo. E é só colocar no Google que vocês vão ter acesso direto aí ao site, sem mistérios, tá? O que acontece? Aqui você pode se cadastrar, então um novo cadastro.
ou você pode entrar com as suas contas Google ou Facebook, ou aqui se você já tiver um cadastro. Então eu vou fazer o meu login aqui com o Google para ser mais rápido. Vou escolher um e-mail que eu tenho aqui, vou entrar com ele e pronto. Esse site ele é cheio de ferramentas que podem e vão auxiliar vocês. Inclusive ele cria planos de estudos. Então eu vou mostrar algumas dessas questões que ele tem aqui. Essa versão dele é uma versão gratuita, mas ele funciona também na versão paga. Não tem necessidade de vocês comprarem, tá? A versão gratuita ela já traz muita informação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, algumas coisas bem especiais. Vamos colocar aqui, eu vou criar um plano de estudos para mostrar como funciona. Olha aqui, Enem 2020, data da prova de 17 já tá aqui, início dos estudos. Que dia que eu vou iniciar? Hoje. Então, vou deixar aqui, curso pretendido. Eu vou colocar aqui o curso de Direito. Ju, por que você não vai colocar letras? Porque eu tenho certeza que se eu escrever letras vai aparecer um monte de opção, quer ver? Porque cada universidade nomeia de uma forma, então tem letras português, letras língua portuguesa, é mais confuso aqui quando o assunto é letras, então vou deixar direito, que direito só tem um. Instituição, onde eu quero fazer? Eu quero fazer lá na Universidade Federal de Ouro Preto, que foi onde eu estudei. Aqui você pode optar por um cronograma inteligente ou por um cronograma flexível. Aqui você vai colocar os dias de estudo por semana, então eu estudo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo eu descanso. O tempo estimado para esse estudo, e aqui pode ser flexível, pode ser diferente, então na segunda eu tenho mais atividades da escola, eu consigo estudar por 4 horas, na terça eu tenho mais tempo, eu vou estudar por 6, na quinta por 5, na quarta por 5, na sexta por 6, no sábado por 4. Então, é possível fazer isso dentro daquilo que é possível para você, tá? E aqui você vai entrar com as disciplinas e a dificuldade de cada uma delas, tá? A dificuldade que você tem em cada uma delas. Então, vamos lá. Português, literatura, artes, inglês ou espanhol, e aqui você habilita e desabilita, não quero fazer inglês, quero fazer espanhol, você troca. No meu caso, eu vou deixar inglês. Redação, história, geografia, filosofia, atualidades, biologia, física, química, matemática e matemática básica. Não preciso de matemática básica, então vou desabilitar. Eu tenho facilidade para mim, aqui é fácil. Eu tenho dificuldade em química, dificuldade em física, biologia normal, atualidades é fácil para mim, filosofia e sociologia também. Geografia é difícil, história é fácil, redação você estuda comigo é fácil. E aqui eu vou deixar tudo normal. Bom, depois que você faz isso, você coloca aqui criar plano. E ele vai criar esse plano de estudos. Então, olha lá. Primeiro contato para a minha agenda de hoje. Bom, então ele me deu aqui a quantidade de horas, aqui no caso 1 hora, o equivalente aí a 2 pomodoros, né? Você vai fazer pomodoro 25, intervalo curto, pomodoro 25, intervalo curto. Aí você já mata esses 60 minutos. Depois, História Geral e Biologia 1. Olha só, ele te dá algumas opções aqui para você estudar com o próprio site. Então, você pode ver videoaulas dentro do site. Isso aqui eu não vou recomendar para vocês pelo seguinte, eu olhei cada uma das disciplinas e é meio aleatório, assim, que eles pegam. São vídeos que estão disponíveis no YouTube. Então, você pode utilizar aquilo que eles estão propondo, mas estudar com outras ferramentas. Então, olha, está propondo hoje em português colocação pronominal, sujeito e predicado, aposto e vocativo. Então, você pode aqui, aula ou leitura de livro, elaboração de resumo ou mapa mental. Você pode estudar com os livros que você tem aí acesso, ou com os que estão disponíveis na internet. E aqui, ao invés de ir para a videoaula, você pode ir direto lá no YouTube e encontrar aqueles professores que você mais se identifica dentro de cada disciplina. Então, eu me identifico muito com esse professor de física aqui. Ótimo, então vai lá e olha esse conteúdo lá com o outro professor de física, tá? Vai ficar melhor para você, eu sempre falei isso. Tem muita gente trabalhando educação aqui no YouTube, procurem aqueles que vocês confiam no trabalho, que vocês acham relevante, vocês acham bom, e
se mantenham com eles, porque se você fica muito difuso, eu acompanho 5 canais aqui de física, não vai funcionar legal, tá? Então tenta focar em um que seja bem completinho e foca. E aqui o que é bem legal é que a gente tem essa parte, a parte de questões. Então você pode resolver questões que estão relacionadas aos temas que eles pediram para que você estudasse, que eles sugeriram dentro do plano de estudos. Então, nesse caso de colocação pronominal, aí depois a gente vai seguindo aqui e você vai respondendo. Então, eu vou responder aqui, eu não li a pergunta, mas eu vou responder e você pode verificar a resposta. Aí eu errei, mas tudo bem, porque eu não li a pergunta e nem a resposta. Você pode depois, se quiser, ajustar o plano, tá? Colocar horas diferentes, os cursos diferentes, a instituição diferente. E uma coisa bem legal que tem aqui é esse momento aqui, que se chama calculadora. E essas duas são bem interessantes. A calculadora do Enem, e olha só o que ela faz. Você pode colocar, pensa nos simulados que vocês estão fazendo. Então, eu fiz um simulado aqui para o Enem, e você pode colocar aqui o número de acertos que você teve. Olha, eu tive 30 acertos em linguagem, 30 em humanas, 30 em ciências da natureza, 30 em matemática, e eu estudo com a Ju, 1000 na redação. Aí você pode calcular o TRI baseado no ano anterior. Quando você coloca isso aqui, olha só o que acontece. Ele vai dizer que a média ele vai dizer que a tendência da minha média é 766,04. E olha o que vai acontecer. Vocês sabem que o TRI, ele é responsável por fazer com que o seu número de acertos não seja equivalente direto à sua nota. Então, por exemplo, eu acertei 45, isso não significa 1000 na nota. Então, veja, eu coloquei o mesmo número de acertos em todas as áreas, né? Linguagens, 30 acertos, e olha o TRI. Eu teria 30 aí de acertos, e olha o TRI médio, 642,87. Enquanto os mesmos 30 acertos em matemática me renderam 812,30. São os mesmos 30 acertos, mas o TRI vai fazer isso com as suas notas. Então, é possível aqui você verificar o equivalente entre nota e número de acertos. É bem legal. E a outra calculadora bem legal que tem aqui é o simulador de SISU. Aqui, olha só, ele puxou as minhas notas lá da calculadora Enem, né, do TRI que eu tinha colocado. Eu coloquei aqui que o meu curso pretendido é Direito. Eu vou colocar em Minas Gerais, na Universidade Federal de Ouro Preto, ampla concorrência, que é a minha modalidade de disputar o SISU, e eu vou colocar no último ano para ver como é que eu tô em relação às pessoas que conseguiram entrar com essas notas aleatórias aqui que eu joguei, 30 acertos em cada um. E eu vou simular o SISU, e ele vai me dar isso aqui, ó. Eu tenho uma chance alta de entrar com essa nota. Por quê? Porque a minha nota é 735 e a nota de corte foi 730 no direito noturno, enquanto no matutino eu tenho os mesmos 735 e a nota 727. E olha só, quando você vem para detalhes, tem uma coisa bem legal também. Ele te dá o peso de cada disciplina. Então, ó, o FOP, onde fica no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, é um bacharelado noturno. Foram 25 vagas ofertadas para a modalidade de ampla concorrência. E aqui eu tenho peso 2 para linguagem e ciências humanas e peso 1 para o restante. Isso você pode ver em todos os cursos e lugares. Vou colocar outro aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Vamos colocar aqui vamos colocar mais fácil aqui, medicina. Beleza, medicina na UFOP, tá? Vou deixar aqui na UFOP e vou simular a mesma coisa. Ó, agora as minhas chances já são baixas aqui com essas notas, porque a minha nota, 789,50, fica abaixo da nota de corte do ano passado, em medicina, que foi 809,33. Quando a gente vai para os detalhes, vocês vão ver. Olha as disciplinas que fazem diferença no curso de medicina. Redação, e eu já cansei de falar isso para vocês, e ciências da natureza. Então, essas duas aqui têm peso 2, enquanto o restante, matemática, ciências humanas e linguagens, tem peso 1. E aqui foram 20 vagas em ampla concorrência. Então, você consegue fazer essa pesquisa para o curso que você quer, para o lugar que você quer. É bem bacana mesmo esse site. Acho que para mim essa é a parte mais legal dele. E ele te dá a sugestão do plano de estudos. Essa sugestão você pode seguir
ou não. Eu acho que ela funciona muito bem para quando a gente está pensando aí em um plano de estudos que comece no começo do ano, porque aí você tem realmente tempo de passar por todas as matérias, mas não vai funcionar legal pensando nos últimos 90 dias. E isso vai acontecer porque é o que eu disse, quanto menos tempo, mais você tem que focar em matérias que tenham reincidência. Então essa matéria que eu mais de uma vez é nela que eu vou apostar, beleza? E aí esse plano ele não faz isso. Mas vamos aproveitar a parte muito boa desse site aqui, desse aplicativo, tem ele no aplicativo do celular também, que é aqui a parte de calculadoras. E se você estiver muito perdido, o plano de estudos também pode te ajudar a se organizar melhor, assim, em cada matéria, né? Aqui também ele divide para você, ó, os eixos. Então dentro de linguagens a gente tem português, literatura, artes, inglês ou espanhol e redação. Aqui é dentro de ciências humanas, o que tem em ciências da natureza, e aqui você pode clicar. Então, por exemplo, eu vou em literatura, e aqui eu consigo ver todos os conteúdos que estão dentro da literatura. E aí você pode se utilizar disso aqui para organizar os seus estudos de forma mais otimizada. Então, você vai aproveitar a lista deles, mas não o plano de estudos, porque o plano de estudos você vai fazer o seu. Vamos pensar aqui em física, para ver como ele funciona. Ó. Vetor, origem da grandeza, sistema de unidade, ele vai progredindo. Então aqui a gente tem física 1, física 2 e física 3, que está dividido nesse caso por conteúdo, por assunto, tá? Então aqui a gente tem forças, aqui a gente vai ter física ótica e aqui a gente já tem corrente, potencial elétrico, tá? Então tá dividido por esses 3 assuntos. É legal, deixa vocês se organizarem em função de oferecer todas essas listas, né? Para você ter ideia de quais são os conteúdos dentro de cada matéria que caem no exame. Então, nesse sentido, é bem bacana. E eu espero que, de fato, ajude vocês, que seja útil aqui, que vocês peguem a parte mais interessante aí dentro desse site para utilizar. E para finalizar, pessoal, talvez você seja uma pessoa um pouco mais simples. Eu sou o tipo de pessoa mais simples. O que funciona para mim é um caderninho. Olha, eu compartilhei o meu bloco de notas com vocês, porque para mim o que funciona é isso aqui. Então, você pode experimentar também, até descobrir o que funciona melhor para você. E olha só, aqui eu faço no caderno, não faço no computador, eu prefiro fazer porque eu vou riscando com a caneta. Aqui eu faço o seguinte, eu coloco a data lá no meu caderno, na minha agenda, e digo quais são as coisas que eu tenho para fazer ao longo daquele dia, quais são as minhas tarefas. Aqui as minhas tarefas, elas não estão divididas por horário, todas elas, apenas aquelas que têm horário marcado, e aí eu não posso fazer em outro momento. E aí eu consigo distribuir isso aqui ao longo do meu dia, na medida em que eu for progredindo com as minhas atividades. Então, eu tenho que preparar aula para vídeo, e eu já deixei o conteúdo aqui. É esse conteúdo que a gente está vendo agora, métodos para organização e produtividade. Depois eu tenho que corrigir as redações que foram entregues ontem, na quinta-feira, porque eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui na sexta. Foram 8 textos. Eu gasto uma média aí de correção de 25 minutos por texto, de um pomodoro, por cada redação corrigida dos meus alunos. Então, eu já sei mais ou menos quanto tempo eu vou gastar aqui para corrigir esses 8 textos. Por isso, eu sei que eu não consigo fazer nada além dessas 2 tarefas na parte da manhã. Pensando que eu começo às 7 da manhã e vou até ali por volta de 12:30. Eu tenho todas essas tarefas aqui para cumprir nessa parte. Depois, pensando já na parte da tarde, eu tenho que elaborar conteúdo em texto para postar para vocês lá no Instagram. Então, pesquisar sobre o assunto e escrever esses conteúdos. E eu tenho que postar o plano de estudos, que foi algo que eu fiz hoje, lá no Instagram também. E aqui, a partir de 5:30, eu tinha horário marcado para fazer as minhas atividades. Então, às 5:30 eu tenho uma mentoria com o João, são nomes fictícios, tá, pessoal? Às 18:30 com a Joana eu tenho 2 mentorias seguidas e depois live lá no Instagram, explicando o plano de estudos que eu postei. Então, olha como tá organizadinho e a partir do que eu vou fazendo, lá no caderno, eu risco a tarefa que você pode deixar um ok. E aí fica fácil você acompanhar o que você fez, o que foi possível fazer ao longo do seu dia.
tá bom? Eu espero que as dicas aqui tenham sido úteis para vocês. Se vocês tiveram dúvida, é só deixar aqui nos comentários para mim. Se você quer sugerir algum conteúdo para o canal também, é só deixar aqui nos comentários. Eu sempre respondo vocês, sempre atendo aquilo que vocês me pedem, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima aula.